Muito bem, vamos dar então início a mais uma rúbrica de saúde e bem-estar e de como viver em equilíbrio com o apoio da Academia BodyLab. Portanto, emissões todas as segundas-feiras, às 11 horas, com repetição às 21 na rádio RCI e RCS. Muito bem, temos o prazer hoje de ter aqui em estúdio o Dr. Jesus Garrido. Faço uma breve apresentação. Portanto, o Dr. Jesus Garrido é licenciado em Medicina em 1997 pela Universidade de Salamanca, Espanha, médico especialista em nefrologia desde 2002. Tem como atividade principal, portanto, é assistente graduado no serviço de nefrologia do CHTV. Por favor, doutor, CHTV. Centro Hospitalar de Tondela Viseu. Ok, peço desculpa, tem razão. Desde 2002, sendo atualmente coordenador da unidade de hemodiálise e é diretor clínico da unidade de hemodiálise na Dia Verum Régua, desde 2006. Portanto, doutor, antes de mais, seja bem-vindo e muito obrigado pela sua participação aqui na nossa rúbrica. Olá, obrigado eu pelo convite, que é importante na forma em que este tipo de ações melhoram a literacia em saúde e, portanto, é uma iniciativa muito interessante. Obrigado. Muito obrigado. Portanto, vamos andar então, estamos a falar do médico nefrologista e naturalmente que vamos falar aqui um pouco sobre a situação renal, né, urinária. Vamos então passar aqui a limpo toda essa perspectiva. Podemos começar então, pode-nos explicar o que trata um nefrologista, né? Porque nós por vezes falamos em urologista, nefrologista e parece que ainda há aqui alguma confusão. Pode-nos explicar um bocadinho? Sim, é fácil. A nefrologia é uma especialidade médica que trata as doenças do rim e as consequências da perda de função renal, enquanto a urologia é uma especialidade cirúrgica que trata as doenças do sistema urinário, mas do ponto de vista cirúrgico, e também aquelas doenças do aparelho genital masculino. É mais ou menos a diferença entre a cardiologia e a cirurgia cardíaca, aplicado à nefrologia, ao rim, neste caso. Ok. E relativo aos problemas, portanto, que afetam o sistema urinário, pode, portanto, nos dizer quais são os principais problemas? Sim, existem muitas situações que podem afetar o rim, provocando diferentes doenças e complicações derivadas dessa perda de função renal. As causas mais importantes da doença renal são a diabetes mellitus e a hipertensão arterial, são a primeira e a segunda causa mais prevalentes, e embora existam outras como as infecções urinárias, as doenças autoimunes, a litíase, as doenças genéticas, há uma quantidade inumerável delas. Estas seriam as mais importantes pela sua prevalência e pela o seu impacto de causa primordial de doença renal crónica. A consequência final desta alteração da função renal é aquilo que conhecemos como a doença renal crónica, que é, neste momento, uma epidemia. Ok. Existem dados a nível nacional, ou seja, de quantas estatisticamente? Sim, temos a doença, como diz, a doença renal crónica é uma doença muito prevalente, quer com incidência, com prevalência a aumentar. Se estima que em Portugal existe ou afeta a 1 de cada 10 adultos. Portanto, teríamos um cada 10, um problema muito grave, considerado um problema atualmente de saúde pública. E Portugal, infelizmente, é um dos países com maior prevalência e incidência da doença renal crónica a nível mundial. Estamos na linha da frente, infelizmente. Infelizmente, não fazia ideia. Portanto, com esta estatística existiria na volta em Portugal de 1 milhão de adultos com doença renal crónica, claro que é com níveis diferentes de doença renal crónica. Nem todos estão a fazer hemodiálise. Exatamente. Os doentes que atingem o estadio mais elevado, e depois podemos falar disso mais à frente, que seria o estadio 5, que nós denominamos, passam a precisar, na grande maioria dos casos, um tratamento de substituição da função renal, e isso em Portugal, neste momento, segundo as últimas estatísticas disponíveis da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, neste momento há volta de 12.700, 12.750 doentes a fazer hemodiálise e diálise peritoneal, e a volta de 7.500 doentes transplantados vivos neste momento que são seguidos. Exatamente. Portanto, a volta de uns 19.000, 20.000 doentes em tratamento substitutivo, juntando a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal. Ok. Esta doença, portanto, renal crónica é um problema frequente, então, não é? E como é que se pode diagnosticá-la? Pronto, de facto é muito frequente, como falamos, e
a perda da função renal vai provocando sintomas como cansaço, perda de hipertensão, perda de apetite, insônia, prurido, que é comichão, dificuldade respiratória em situações particulares, alterações neurológicas, mas é uma doença que é crónica e é progressiva, mas é silenciosa. Portanto, na grande maioria dos casos, nos estádios iniciais, nós não conseguimos, identificar grandes sintomas. É por isso que às vezes o diagnóstico é tardio e às vezes quando o diagnóstico é tardio e a referenciação é tardia, pouco podemos fazer já em termos de curação da doença. E isso, pronto, o fato de isso ser silencioso, portanto, haver uma grande ausência de sintomatologia na fase inicial, pode dificultar o diagnóstico nessa fase mais inicial. O diagnóstico, pronto, podemos sospeitarlo e devemos ter alguns sinais que devemos valorizar. Quando temos nos doentes de risco, por exemplo, os doentes diabéticos, doentes hipertensos, doentes com antecedentes familiares de doença renal, aí obviamente que é muito importante a realização de controlos analíticos e de consultas médicas regulares para perceber se essas pessoas que estão com um risco acrescido frente à população geral estão a desenvolver ou não a doença. Nos casos em que seja a população geral, devemos descartá-la quando exista, por exemplo, hipertensão no doente jovem, presença de proteínas ou de sangue na urina, alterações da morfologia renal. Às vezes a gente faz uma ecografia abdominal por uma causa qualquer e não procurando essencialmente ver os rins, se conseguem ver e se pode observar que há alguma alteração estrutural, presença de quistos, alterações do tamanho, etc, etc. Portanto, isso deve alertar-nos para uma possibilidade de existir por baixo uma doença renal crónica não diagnosticada. E a partir daí é importante que sejam referenciados. A partir daí, quando se suspeita a doença, o diagnóstico é relativamente fácil, uma história clínica bem feita, uma análise de sangue e urina e uma ecografia renal podem ajudar e dar muita informação, e depois, em situações muito determinadas, podemos ter que avançar para outros exames diagnósticos mais complexos, como a biópsia renal, para tentar determinar qual é o tipo histológico que está a atingir o rim nesse momento. O mais importante é, quando se suspeita a doença ou quando se tem noção de que a doença existe, é a referenciação atempada ao nefrologista, ao especialista. Porque nem sempre é feito, apesar de que temos vindo a melhorar muito nos últimos anos em termos de referenciação precoce ao especialista. O importante é, mal se suspeita a doença, a referenciação rápida para o especialista, de maneira a poder diagnosticar em fases precoces e poder tentar resolver a doença na fase mais precoce. Perfeito. Existe alguma relação entre homens e mulheres a nível de casos? Ou não? A doença atinge por igual a todos, portanto depende um bocadinho mais de número de diabéticos, a quem é que atinge mais, a hipertensão, diabéticos, então existem mais homens que mulheres, mas não há uma diferença específica. Algumas doenças muito genéticas com alguma, digamos, prevalência maior nas mulheres, mas em grandes rasgos, apesar de haver mais homens com doença renal crónica, depende do tipo de doença basal, que é a diabetes e a hipertensão, e uma questão epidemiológica assim mais. Perfeito. Portanto, a diabetes e a hipertensão são doenças que estão muito relacionadas, portanto, muito relacionadas. Portugal, infelizmente, também tem uma taxa de diabetes muito elevada. Exatamente. Neste momento se estima que seja superior a 13,6% da população e, portanto, isso justifica também um elevado índice de incidência e de prevalência de doença renal. Muitos deles também não estão diagnosticados e, portanto, com a hipertensão arterial acontece exatamente a mesma coisa. Temos um país onde temos muitos hipertensos, alguns deles não estão diagnosticados e os que estão diagnosticados nem todos estão tratados e os que estão tratados nem todos atingem o patamar de controle, o alvo específico de controle de tensão arterial. Portanto, se juntarmos essas duas causas, diabetes, que é muito prevalente, e hipertensão, que é muito prevalente, e que são as duas principais causas, e que em Portugal não estão perfeitamente controladas, justifica, de alguma maneira, não é? Como a doença renal crónica também tem uma prevalência muito elevada. Ok, perfeito, doutor. Doutor Garrido, é possível traçar algum paralelo entre a alimentação e os problemas, portanto, os problemas renais? E se sim, quais são, portanto, os principais pecados? Sim. Existe um paralelismo. A principal causa da doença renal é a diabetes, como já falamos, e a diabetes, fundamentalmente a tipo 2, que é a mais prevalente, está muito associada à obesidade, que obviamente também é frequente, é um reflexo de uma alimentação e de uma vida pouco saudável. A obesidade é outra das epidemias, junto com a diabetes, a hipertensão e a doença renal crónica, mas das principais epidemias do século XXI nos países desenvolvidos e naqueles países que ainda agora em vias de desenvolvimento. Portugal
Portugal, infelizmente, também tem uma taxa de obesidade elevada, especialmente a infantil, que é preocupante porque irá determinar nos próximos anos que uma grande porcentagem das nossas crianças atualmente se transformem em adultos obesos e a partir daí sejam doentes de risco para a diabetes, para a hipertensão e para a doença renal crónica. Portanto, acaba por ser um círculo vicioso que não estamos a conseguir controlar. A segunda causa da doença renal crónica é a hipertensão arterial e está também muito ligada à ingestão, à comida com sal em elevada quantidade. Portugal também tem um problema cultural, nós comemos com muito sal e apesar de que tem havido uma melhoria significativa em termos de difusão deste problema e de controle, digamos, de redução do sal na restauração, nas padarias, continuamos a ingerir muita mais sal do que aquilo que se recomenda diariamente. E isso habitualmente condiciona uma taxa elevada de hipertensão. O excesso de proteínas também na dieta, o excesso de carne e de peixe, normalmente de carne, que é aquela proteína que mais ingerimos, pode também ser um problema de sobrecarga para o rim, nomeadamente nos doentes que já têm doença renal crónica. É importante não abusar, mas o mais importante gostaria de relevar aqui a importância de uma coisa histórica que nós temos no Mediterrâneo, que é a dieta mediterrânica, que é atualmente património da Unesco e que é uma joia que tivemos durante centenas de anos nesta zona geográfica da Europa e que nos últimos anos, da década dos 60, 70 para cá, foi-se perdendo por diferentes motivos, não vale a pena agora analisar, e que seria importante recuperar. Fruto dessa importância dessa dieta, uma dieta associada à ingestão de frutas, de legumes, de menor carne e pronto, aquilo que nas escolas hoje em dia já felizmente se explica dentro da roda dos alimentos e da pirâmide alimentar. Seria importante recuperarmos essa dieta mediterrânica, porque é uma dieta saudável, porque está associado a benefícios em saúde. A ingestão de água também é importante, embora beber mais água não resolva os problemas que tem a doença renal crónica, mas é importante transmitir a ideia de que a hidratação com água é a forma mais correta de tirarmos a sede, e frente a outras alternativas como podem ser as bebidas açucaradas, outro tipo de bebidas que não aportam nada para além de açúcar e portanto são mais um fator de risco de obesidade e é fundamentalmente uma coisa muito importante nas crianças. O álcool, doutor, também entraria neste... O álcool são calorias ocas, não é? Portanto, a ingestão de álcool também não é recomendável, a não ser que seja, eventualmente alguns estudos que referem a ingestão de um copinho de vinho tinto por dia pode ter algum efeito a nível da proteção cardiovascular, fora essa recomendação saudável, a ingestão de álcool obviamente também tem que ser evitada. No doente crónico. No doente e nos não doentes, em todos. Perfeito, muito bem. Relativo aos métodos utilizados atualmente para se tratar os doentes renais, pode-nos descrever como é que se processa, portanto, esse tratamento? O importante antes de tratar na fase final é controlar as doenças de base da doença renal crónica para evitar que essa doença tenha progressão, porque a doença renal crónica, como o próprio nome indica, é uma doença crónica irreversível, portanto uma vez que entra, que despoleta a corrida para a evolução da doença, nós não vamos conseguir travá-la e vai evoluir de maneira crónica até a fase final. Essa velocidade de progressão até a fase final é aquilo que os nefrologistas, quando diagnosticamos os doentes, tentamos evitar através de alteração dos hábitos de vida, de medicação, de mudanças, digamos, clínicas e de vida, e tentar fazer com que essa progressão seja mais lenta ou mais devagar possível. Mas o importante seria controlar os fatores de risco que promovem o que provocam a doença renal crónica, nomeadamente controlar a hipertensão arterial e a diabetes, entre outras coisas. A doença renal crónica tem vários estadios evolutivos, como falamos no início, que vão do estadio 1, no qual a função renal seria 100%, não é? Até o estadio 5, e a partir isso está numerado por porcentagens de função, e a partir do estadio 5 é naquela fase na qual, quando o rim funciona menos de 15%, uma forma simples de entender, seriam 15 mililitros por minuto, mas para entendermos, abaixo dos 15%, começa a haver uma sintomatologia já muito importante, que às vezes não é compatível com uma vida normal, e a partir dessa fase os doentes devem iniciar tratamento substitutivo da função renal.
A partir dos 15%, então. Abaixo dos 15%. Podem ser 8, podem ser 10, podem ser 5, depende não de um número, mas depende da clínica e de uma série de alterações médicas associadas que definem o ponto de viragem entre manter-se fora da diálise e ter que entrar num tratamento substitutivo, que pode ser diálise ou pode ser outro qualquer. Já vamos a isso. Antes disto, é importante também referir que o doente, quando atinge o estadio 4, que vai entre os 15% e os 30%, mais ou menos, é referenciado a uma consulta específica onde é explicado ao doente quais são as alternativas que pode ter para, na fase seguinte, escolher. E podes passar por o transplante renal, que pode ser de dador vivo nessa fase ainda, não é? Se houver algum dador que se preste a fazer essa dádiva, ou de cadáver na fase posterior, quando entramos em diálise. Podemos ter também a hipótese de fazer a hemodiálise, a diálise peritoneal também, que é outra técnica muito interessante, e existe uma outra opção que é o tratamento médico conservador, que há doentes que escolhem não querer fazer nenhuma destas três e preferem ficar numa fase de tratamento conservador, digamos, não optar por isso e aguardar a que a evolução da doença seja lenta e ir digamos, tratamento sintomático. Desculpa, o transplante então é a partir do nível 4, já é recomendado? Não, o transplante só se escolhe só se pode fazer a partir do estadio 5. Tá bem? No estadio 4 as pessoas escolhem qual é o caminho terapêutico que vamos ter que seguir, porque depois para cada um deles especificamente temos que fazer uma orientação médica diferenciada. Tá bem? É importante também referir que nesta fase do estadio 4, quando os doentes vão a esta consulta, que nós chamamos umas consultas de esclarecimento da doença renal crónica, que estão neste momento tipificadas e legisladas pela Direção-Geral de Saúde, numa das normas de orientação, é importante referir que é o doente que escolhe qual é a técnica ou a alternativa que preferirá para a sua situação. Se bem que há algumas limitações, não toda a gente pode escolher o transplante, não é? Tem que haver condições clínicas para poder escolher determinadas opções, mas é o doente que vai escolher qual é a opção que mais lhe interessa, desde que existam condições clínicas para tal. Sim. Tá bem? E, portanto, depois dessa escolha por parte do doente, é orientado pelo médico responsável, pelo nefrologista assistente, para cada uma destas opções. Se o doente escolher hemodiálise, vai ser depois referenciado por uma consulta específica, onde vamos saber qual é o património vascular, vamos construir um acesso vascular para poder ter o acesso ao sangue do doente, para depois ser tratado com a técnica dialítica. Se escolher diálise peritoneal, tem que colocar um catéter na barriga. Pronto, também são questões mais complicadas, mais complexas, mas para nós é o dia a dia e é uma situação muito, muito simples de orientar e de resolver do ponto de vista clínico. Pronto. E também importa salientar que o tratamento substitutivo da função renal com qualquer uma dessas três técnicas pretende manter a qualidade de vida. Portanto, apesar de estar disponível para todos, o importante é que o doente que acede a uma técnica dessas ou que tem que dar um passo na sua terapêutica da doença e optar por uma técnica substitutiva da função renal, o que nós pretendemos é que tenha qualidade de vida e se mantenha com alguma qualidade de vida em técnica. Portanto, apesar de estar disponível, nem todos os doentes têm que obrigatoriamente fazer isso só porque existe a técnica. Tá bem? E neste caso, doutor, por exemplo, uma pessoa que esteja nesse nível 4, não é? Portanto, vai ser informado dos métodos que tem de tratamento, mas parte do princípio, por ser uma doença crónica, que, ou seja, nunca anda para trás o nível. Não é? Exato. Não é? Isso é só tentar controlar. Controlar. Em situações muito particulares, onde há agravamentos intercalares, onde está no estádio 3 e tem uma intercorrência, fica internado, teve um problema, pode avançar para o estádio 4 e, se isso se resolver, pode andar para trás um bocadito, mas é raro. O normal é que seja uma doença crónica, progressiva e irreversível até o estádio 5, que é o estadio final. Tá bem? Ok. E existe assim um tempo, imagina, uma pessoa que está no nível 1, ou seja, até chegar ao nível 5, estamos a falar de alguns anos, isso... Não há tempos definidos, depende de muitos fatores, depende da doença de base, digamos, da capacidade funcional de reserva do rim, não é? Nem todos, uma pessoa com 30 anos tem uma reserva que não tem uma pessoa de 80 anos, portanto uma agressão aos 30 é diferente do que uma agressão aos 80, mas também depende fundamentalmente da massa renal. Nós temos uma massa renal, não é? Temos 1 milhão de nefrões por rim e ao longo da vida vão se estragando. Nós, a partir dos 30 anos, mesmo fisicamente bem e sem doenças, vamos perdendo
alguma capacidade renal, que é uma perda fisiológica da função renal, e de aí até os 80 vamos perdendo, até os 70, aos 90, até o fim da vida vamos perdendo. O fato de existirem doenças de base, como a diabetes, a hipertensão, a litíase, infecções urinárias, ou doenças genéticas, etc., doenças autoimunes, fazem com que essas unidades funcionais do rim, que são os nefrónios, vão perdendo capacidade, não é? Em função da gravidade da doença, ou da agressividade, ou da falta de controle da doença, a doença evolui mais rápido ou mais devagar. Depende, portanto, de cada doente em particular e de cada doença em particular. Não há tempos, nós não temos tempos de referência, temos alguns indicadores, a quantidade de perda de proteínas na urina, quanto perde o doente em função renal de um ano para outro. Para nós também é importante, nós vemos os doentes 2, 3, 4 vezes por ano na consulta, em função do estadio, e é importante ver como é que estava na última consulta, como é que está nesta consulta atual, e traçar, digamos, uma tendência. E a partir dessa tendência conseguimos especificar de alguma maneira, ou pelo menos calcular, se o doente ainda estará longe ou estará mais perto de ter que iniciar uma técnica substitutiva. Ok, muito bem. Entrando agora no universo do exercício físico, aliás, a nossa rúbrica é muito voltada ao exercício, né? Como é que um doente renal, portanto, é recomendado o exercício físico? E se sim, quais seriam os exercícios mais recomendados? Claro que sim, o exercício físico é um dos pilares fundamentais de uma vida saudável e, portanto, junto com a dieta adequada, são coisas que todos nós deveríamos fazer. Evitar o sedentarismo, que hoje em dia é uma das lacras grandes da nossa sociedade, é fulcral para evitar a obesidade e outras complicações derivadas também, como a diabetes e a hipertensão. Portanto, o exercício é bom para todos. Para os doentes renais, também é importante, com alguns condicionantes, não é? Tem que ser adaptado à idade e à condição física prévia, não é? Conforme nos vamos perdendo, vamos ganhando anos, não é? Vamos perdendo capacidades físicas, a doença acelera esse processo e, portanto, é bom que as pessoas caminhem, fazem corridas tranquilas, fazem natação, coisas que não tenham grande impacto, mas que permitam um controle e uma melhoria cardiovascular, algum controle ponderal, e também o exercício ajuda a controlar a tensão arterial. Portanto, tudo que seja um exercício saudável é sempre recomendável. Há alguns doentes renais particulares onde os exercícios intensos ou os desportos de contacto eventualmente deveriam ser evitados pelos riscos associados ao aumento da perda de proteínas. No caso dos doentes que já têm perda de proteínas, o exercício muito intenso pode aumentar a perda de proteínas, e os desportos de contacto, há doentes que têm doenças quísticas, eventualmente com aumento do tamanho renal, onde um desporto de contacto pode romper um quisto e provocar outras complicações. Mas o que nós recomendamos sempre é fazer uma vida saudável, caminhar, correr, nadar e pronto, adequar isso ao resto do estilo de vida saudável. Ok. Doutor, pode-nos deixar então algumas dicas no sentido de como melhorar ou prevenirmos dos problemas urinários? E aproveitava também, deixava alguma palavra àqueles que estão a sofrer com os problemas, né? Porque eu, por acaso, tenho um grande amigo que já passou por uma situação dessa e inclusivamente é transplantado, e é um grande drama, né, na vida das pessoas quem passa por este problema. O doutor pode deixar então algumas palavras? Sim, claro. Como já falamos, o mais importante na doença renal é prevenir a doença. Portanto, antes de que a doença apareça, evitar que ela apareça. Seria a coisa mais eficaz para todos. Infelizmente, há doenças que aparecem não é porque as pessoas sejam diabéticas ou hipertensas, mas porque acontecem infelicidades, não? Ou problemas autoimunes, ou problemas genéticos que estão programados, ou outros problemas que surgem, que ainda não estão esclarecidas bem quais são os motivos, as causas de base desse tipo de doenças, nomeadamente doenças glomerulares ou doenças autoimunes, e que em pessoas, sobretudo jovens, determina uma doença rapidamente progressiva e a perda da função renal. Não é esse a grande maioria dos casos, são situações muito particulares, a grande maioria são associados à diabetes e à hipertensão. E, portanto, são essas duas doenças, e a obesidade, eventualmente, que devemos evitar. Se a doença, eu não falei do tabagismo porque já nem me passa pela cabeça discutir os malefícios do tabagismo. Exatamente. Sou anti-tabagista convicto, e nem vale a pena discutir isso. Portanto, o tabaco é mau e isso nem vale a pena aqui discutir. Sim. Se a diabetes ou a hipertensão já existirem, é importante manter um bom controle diabético, e isso está perfeitamente definido. Os médicos de família e os colegas que fazem consultas de diabetes a nível hospitalar têm perfeitamente definido
definido quais são os alvos, muitas vezes o que acontece é que os doentes não têm noção da importância da informação que os médicos transmitem. É importante controlar a diabetes, controlar o peso, controlar a hipertensão, porque controlando esses 3 fatores vamos a diminuir o risco cardiovascular, entre os quais estão a patologia cardíaca isquémica, o infarto, a angina, o AVC, a doença renal crónica, e isso às vezes temos um problema grave de literacia em saúde em muitos países, em Portugal não é diferente, e as pessoas não têm noção da importância que tem para a sua saúde negativamente não controlar esse tipo de factores. E, portanto, acho que é importante também este tipo de ações, como estamos a fazer agora, ou como outras que estão a decorrer neste momento, promovidas pela ANADIAL, a nível nacional, onde estamos a fazer inúmeras palestras e conferências em escolas e em outros centros para tentar melhorar a literacia em saúde e o conhecimento da saúde para poder as crianças hoje, no dia da manhã adultos, decidirem qual é o caminho correto, quer na dieta, quer na vida sedentária. O estilo de vida. Exatamente, o estilo de vida, evitar a vida sedentária, fazer uma dieta correta, evitar o tabagismo, tudo isso para que no futuro eles não sejam doentes ou tenham menos riscos de desenvolver essa doença. E outro fator importante, nós através das crianças conseguimos chegar aos adultos. E, portanto, às vezes quando ensinamos as crianças a fazer as coisas corretamente, vão à casa e modificam as atitudes erradas dos pais ou dos avós, neste caso. E, portanto, é muito importante também este tipo de ações de sensibilização, falar da doença para poder dar a conhecer a doença. É importante também seguir os controlos preconizados no médico de família, não é? É outra das coisas que nem sempre cumprimos, mas o médico de família existe, é o nosso gestor de saúde. Exato. E existe para visitarmos-lo regularmente, naquilo que está estipulado, para poder fazer os controles adequados, para poder contar quais são eventualmente sinais de doença que ele possa depois pesquisar e controlar para depois referenciar, porque muitas vezes nós não vamos ao médico de família e o médico de família é impossível que consiga diagnosticar e referenciar, e portanto é muito importante seguir as recomendações médicas e seguir aquilo que está protocolado como controles regulares, está bem? E pronto, digamos que seria fundamentalmente isso. Em relação à palavra para aquelas pessoas que estão a sofrer, é sempre difícil, mas eu acho que temos numa perspectiva animadora. A diálise em Portugal e a nefrologia em Portugal está super desenvolvida, é uma das melhores a nível mundial. Cada vez sabemos mais das doenças, cada vez temos soluções melhores para as doenças e, portanto, há sempre soluções. A diálise em Portugal iniciou na década dos 80, tem vindo a aumentar brutalmente e exponencialmente todos os anos. Há mais doentes a fazer diálise e, portanto, temos soluções que não são perfeitas, mas que permitem fazer com que as pessoas mantenham uma qualidade de vida. O transplante, que é uma solução excelente. Portugal é um dos países que mais transplanta a nível mundial e, portanto, também é uma solução muito esperançadora para muitos dos doentes que estão com este problema. Existe um tempo de espera já definido atualmente em Portugal? Para os doentes que têm a possibilidade de fazer um transplante de dador vivo, o tempo de espera é só o tempo de preparação, de escolher quem vai ser o dador, não é? E se este dador está em condições clínicas de poder fazer a doação. E depois é só articular a cirurgia e o momento do transplante. Para aqueles que optam, não têm a capacidade de fazer um transplante de dador vivo, e outra das coisas importantes também, é importante também falar da doação em vida. É uma ação altamente altruísta, mas que pode melhorar imensamente a vida de outras pessoas. Para aqueles que não têm essa sorte de ter alguém que lhes doa um rim, têm também a possibilidade de fazer um transplante de dador cadáver. E aí, se já existem listas de espera nacionais, o doente já tem que estar em tratamento substitutivo e ser referenciado a uma consulta de transplante, onde vai ser estudado. Compatibilidade. Primeiro vai saber se tem condições clínicas para poder ser transplantado. É preciso excluir uma série de doenças e uma série de situações mais particulares que podem complicar e muito a vida depois do doente. E depois disso, se o doente está em condições de ser transplantado, passa uma lista de espera que nós chamamos lista ativa, e a partir daí fica numa lista nacional onde se pode inscrever em 2 centros de transplante à escolha do doente, e a partir daí fica a lista à espera que exista um rim que seja compatível. E depois há outra série de critérios de pontuação que definem quem é que vai ser chamado por ordem de prioridade, por ordem de uma série de fatores. Já penso que agora
seria demasiado complexo estar a falar disso, sim. mas sim, tem que esperar, infelizmente, mais daquilo que nós gostaríamos. Também não há rins para todos e, portanto, apesar de que se transplanta muito e cada vez mais, nem as doações chegam para todos. Portanto, também é importante salientar a importância de fazer doações, não é? Sermos dadores por lei. Somos, teoricamente, às vezes depois se complica por outras questões, mas pronto, penso que é muito importante salientar que a doação, quer em vida, quer depois dela, é sempre uma dádiva fantástica para quem está à espera do órgão. Sem dúvida. E muito recentemente até comemoramos o Dia Mundial do Rim. Qual é a importância que o doutor pode assinalar deste dia? Sim, a celebração do Dia Mundial do Rim é uma atividade habitual da comunidade nefrológica internacional já há alguns anos e é um dia importante que se celebra a nível mundial. E as ações fundamentais que são para dar a conhecer a doença, para divulgar as principais causas da doença e as formas de prevenir esta doença. São umas ações muito interessantes. Depois, localmente, cada instituição, cada país faz ações de rua, ações de sensibilização, conferências, programas de rastreio, etc, etc. E o importante é que cada ano é dedicado a um tema específico, que é um tema-problema associado à doença renal crónica. Já dedicamos este dia a diabetes, a prevenir a hipertensão, a evitar a obesidade infantil, a promover o transplante de dador vivo, a promover a saúde renal, por exemplo, na mulher, que foi o ano passado. E este ano o título do Dia Mundial de Rim é Saúde Renal para Todos em Qualquer Lugar. O que pretende é promover a articulação dos cuidados de saúde e optimizar o acesso aos cuidados de saúde, assim como também melhorar a prevenção e o tratamento dos doentes com doença renal crónica. Estas são ações de sensibilização que permitem que pessoas que não conhecem muito bem a doença passem a conhecê-la e que pessoas que já conhecem, já ouviram falar, tenham alguma curiosidade extra e que os doentes também partilhem isto com outras pessoas e com ações de sensibilização para informar aquilo que eles sofrem, não é? E como é que se pode prevenir, que é o mais importante. Sem dúvida. É interessante, doutor, que cada vez mais a gente fala em prevenção, não é? Não só na doença renal crónica, mas em quase todo tipo de doença, ou seja, o ideal é a prevenção, não é? Porque em certos casos já é difícil de conseguir dar a volta à situação. E ver uma perspectiva em falar, quando falamos em prevenção, falamos no fundo em estilo de vida, né? Ou seja, eu sou do tempo, e na altura, eu lembro ainda a nível académico, que tratando-se, por exemplo, de populações especiais, de grávidas, doentes, pessoas que estão a passar por cancro, ou seja, o exercício físico sempre foi visto, ou seja, é preferível não evitar, ou seja, eu sou desse tempo, mas hoje, felizmente, não é? Eu acho que a comunidade médica e a sua opinião hoje aqui, quando relatou a questão do exercício físico, já joga a favor, não é? Ou seja, hoje já os benefícios já são reconhecidos cientificamente e é muito bom ver médicos, no fundo, que tenham essa perspectiva realmente de recomendar, porque há tempos atrás eu acho que o doente renal crônico não tinha essa perspectiva, né? E hoje já se aconselha, claro, como disse, de uma forma muito bem acompanhada e bem ajustada, e acho que este é o caminho, este é que, no fundo, que nos faz mover também, né, no âmbito do exercício físico, e acho que essa sintonia, né, entre a classe médica e o exercício... Tem toda a razão. O exercício faz parte das coisas mais aliciantes, não é? As pessoas que praticam exercício habitualmente, aquilo liberta endorfinas, não é? E ficam, entre aspas, viciados no exercício porque dá prazer e porque permite estarmos bem con nós próprios, não é? E bem de saúde e permite outras coisas. Provavelmente há uma associação também interessante entre a psicologia e a forma como nos encaramos as doenças, não é? Quem faz exercício habitualmente tem uma predisposição melhor, eventualmente, e o próprio exercício dá bem-estar, e isso ajuda também a manter um equilíbrio psicológico, não só clínico, e que permite afrontar os problemas, as dificuldades, as doenças com maior capacidade, eventualmente. As doenças habitualmente deixam sempre marca física, não só psicológica, e estando bem fisicamente, provavelmente poderemos confrontar e enfrentar melhor os desafios que a doença nos vai colocando. Sim. Por outro lado, nós sabemos isto, recomendamos isto, a população nem
sempre pratica isso. Li, penso que foi a semana passada, uma notícia que dizia que Portugal era dos países onde menos se praticava desporto. Perdemos apenas para a Hungria. Exatamente. E, portanto, é importante perceber, e se calhar isso, se olharmos de facto para as estatísticas específicas de Portugal, onde temos muitos diabéticos, muitos hipertensos, muitos obesos, e olhamos para que somos um daqueles países onde menos desporto se faz, se calhar podemos encontrar uma relação, não é? Exatamente. Portanto, está muito claro. É ligado, está. E, portanto, é muito importante que estimulemos isso. Sobretudo, eu acho que para os adultos é importante, mas eu já iria, para os adultos às vezes conseguem, e nós na consulta no dia a dia conseguimos mudar muitos estilos de vida, felizmente. Há pessoas que chegam lá pouco motivadas, mas que conseguimos motivá-las e, para além do controle da doença, fazem alterações significativas no estilo de vida em favor deles, não é? Nem sempre é assim. Há pessoas que, pronto, não querem saber ou têm muita dificuldade, mas o importante é, nesta fase, irmos às crianças, que eu acho que é importantíssimo mudar hoje as crianças para que no dia da manhã sejam pessoas mais saudáveis. Tendo em conta alguns constrangimentos, não é, económicos e sociais, tendo em conta o aumento da prevalência e da incidência da doença, desta e de outras muitas, tendo em conta que no futuro vamos ter algumas dificuldades em poder ter, digamos, tratamento para todos, porque a economia é finita e as capacidades assistenciais também serão nesse contexto. É importante olhar para amanhã tratando hoje sobretudo as crianças. Se nós tivermos crianças saudáveis, teremos um futuro saudável. Se não tivermos crianças saudáveis, vamos ter um futuro pouco saudável ou doente. E, portanto, é muito importante que hoje estimulemos a vida saudável, a dieta mediterrânica, o exercício nos nossos filhos, nas crianças que temos por perto, para poder depois ter ganhos no futuro e que serão muito significativos se assim o conseguirmos fazer. Que bom. Eu vejo com muita alegria um médico com esta visão pedagógica, essa visão de mudar realmente o estilo de vida e no fundo, é um abrir portas para nós profissionais do exercício físico também, nessa ótica de poder receber, né? Porque no fundo as pessoas acabam por ser recomendados pelos médicos e já vêm com outra disponibilidade e nós depois fazemos o nosso trabalho, né? E sem dúvida que esta sintonia iríamos realmente reduzir estas prevalências para essas doenças todas. Dr. Garrido, muito obrigado. Foi mesmo um grande prazer recebê-lo aqui na nossa rúbrica, que engrandeceu e sem dúvida que os nossos ouvintes ficaram muito bem esclarecidos sobre esse tema sensível que é, né, a doença renal crónica. Um obrigado de coração e um bem-aja para si, então. Muito obrigado eu pelo convite, foi excepcional e, portanto, mantenha sempre esta atitude. Será muito bom para todos. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Encerramos então a nossa rúbrica semanal das dicas de saúde, bem-estar e de como viver em equilíbrio com o apoio da Academia Bodelab. Todas as emissões às segundas-feiras, às 11 horas, com repetição às 21 na rádio RCI e RCS. Um bom resto de semana a todos, então, e muito obrigado.